An Li, visivelmente furioso, confrontou Li Feiyu, que permaneceu impassível, aparentemente ignorando a raiva do primeiro. An Li, percebendo a atitude insólita de Li Feiyu, exigiu uma explicação para sua imprudente ação. Li Feiyu, ao invés de se explicar, começou a lamentar-se de forma falsa, acusando An Li de injustiça. An Li, consciente da falsidade do comportamento de Li Feiyu, decidiu confrontá-lo e exigir explicações. No entanto, ele também percebeu que não podia permitir que sua raiva prejudicasse suas ações futuras, pois a situação exigia discrição. Li Feiyu, aparentemente compreendendo o perigo iminente, mudou sua abordagem e ofereceu a An Li um livro raro. Após alguma hesitação, An Li examinou o livro, surpreendendo-se ao encontrar o tão desejado O Blinking Sword Art. Li Feiyu então revelou uma pilha de manuais semelhantes, todos com o mesmo título. An Li, perplexo, questionou a autenticidade dos manuais, enquanto Li Feiyu tentava convencê-lo da veracidade de sua descoberta. Depois de algum tempo, An Li percebeu a gravidade da situação e questionou Li Feiyu sobre a quantidade de manuais que ele havia trazido. Ao descobrir que eram 74, An Li percebeu a importância de devolver exatamente a mesma quantidade de livros para evitar chamar a atenção indesejada. Enquanto examinava os manuais, An Li percebeu a necessidade de agir com cautela e discrição, pois a posse desses manuais raros poderia atrair muitos problemas. An Li andava entre as páginas dos livros com uma rapidez que poderia rivalizar com o próprio vento. Seus olhos, estreitos e concentrados, devoravam as palavras como se fossem a essência do conhecimento. Enquanto isso, seu companheiro de estudos, Li Feiyu, brincava na beira da piscina, tão energético quanto uma criança em um parque de diversões. Ignorando as brincadeiras de Li Feiyu, An Li mergulhava nas profundezas de seu estudo, mergulhando em um mar de conhecimento contido nas páginas dos livros. Um após o outro, ele folheava os volumes, absorvendo seu conteúdo com voracidade insaciável. O tempo parecia fluir em uma correnteza invisível, carregando An Li através das páginas e das horas. Quando ele finalmente emergiu do mar de palavras, o sol já havia se posto, mergulhando o mundo em sombras. Percebendo o avançar das horas, An Li despertou de seu transe de estudo, apenas para descobrir que Li Feiyu havia se encolhido em um canto, dormindo profundamente com a cabeça apoiada em suas próprias mãos. Ao ver seu amigo adormecido, An Li mal podia acreditar que tanto tempo havia passado. Com um suspiro, ele se levantou e esticou os membros entorpecidos pelo longo período de imobilidade. Li Feiyu despertou sonolento, suas primeiras palavras foram uma mistura de confusão e irritação com o tempo que havia passado. An Li, tentando resumir o que aprendeu, explicou sobre a técnica da espada piscante, uma habilidade esgrimista que enganava os sentidos e podia levar à derrota do oponente em um piscar de olhos. No entanto, ele também compartilhou as condições restritivas para dominar tal habilidade, o que desanimou Li Feiyu de qualquer interesse em aprender. Com a partida de Li Feiyu, An Li se viu sozinho mais uma vez, imerso na escuridão da noite. Com os sentidos aguçados pelo treinamento, ele se aventurou pela estrada montanhosa em direção ao Vale Shenshou, consciente dos perigos ocultos na escuridão da noite. A noite se estendia diante dele como um véu de mistério, mas An Li avançava com determinação, seu destino aguardando-o além do horizonte escuro. An Li compreendeu o desânimo de Li Feiyu diante das restrições da Blinking Sword Art. Era natural que alguém que já tivesse alcançado um certo nível de domínio em artes marciais hesitasse em abandonar o caminho que havia trilhado para se aventurar em uma técnica completamente nova, com limitações tão específicas. No entanto, para An Li, que ainda estava em busca de aprimoramento e novas habilidades para enfrentar os desafios que o aguardavam, a Blinking Sword Art representava uma oportunidade intrigante. Apesar de Li Feiyu ter perdido o interesse nos livros raros, An Li permaneceu curioso e determinado a investigar mais a fundo. Ele sabia que a informação contida nesses manuais poderia ser valiosa, especialmente se eles estivessem relacionados aos planos misteriosos que havia interceptado nas montanhas. Decidido a descobrir mais sobre a Blinking Sword Art e qualquer outro segredo que os manuais contivessem, An Li passou dias estudando-os meticulosamente. Ele se dedicou a compreender não apenas as técnicas de combate descritas, mas também a história por trás delas e os princípios subjacentes à sua prática.
Cada página era uma janela para um novo mundo de conhecimento, e An Li estava determinado a explorar cada uma delas até o último detalhe. Enquanto isso, os planos da gangue Lobo Feroz continuavam a se desenrolar nas sombras. An Li mantinha-se vigilante, consciente de que qualquer descuido poderia colocá-lo em perigo. Ele sabia que enfrentar uma organização tão perigosa exigiria mais do que habilidades marciais, ele precisaria de astúcia, estratégia e uma mente afiada para sobreviver. À medida que as semanas se passavam, An Li se viu envolvido em uma teia de intrigas e conspirações que se estendiam além da gangue Lobo Feroz. Ele descobriu alianças inesperadas, traições surpreendentes e segredos há muito enterrados que ameaçavam vir à tona a qualquer momento. Cada novo desenvolvimento era um desafio para An Li, testando sua coragem, sua inteligência e sua determinação. Mas, apesar de todos os obstáculos que encontrava pelo caminho, An Li perseverava. Ele sabia que não podia recuar agora, não quando estava tão perto de desvendar os segredos que poderiam mudar o destino das montanhas celestiais do arco-íris e de todos que nelas habitavam. Com cada passo adiante, An Li se tornava mais forte, mais sábio e mais determinado do que nunca. Ele não era mais apenas um discípulo da seita dos Sete Mistérios, ele era um guerreiro, um estrategista, um herói destinado a moldar o curso da história. E assim, enquanto o sol se punha sobre as montanhas e a escuridão se espalhava pela terra, An Li permanecia firme em sua jornada. Pois ele sabia que, no final, não era apenas sua própria vida que estava em jogo, mas o destino de todo um reino que dependia dele para ser salvo. E ele não iria falhar. An Li, imerso em seus pensamentos enquanto caminhava pelas ruas movimentadas, ponderava sobre os eventos recentes que haviam ocorrido durante sua jornada. A voz do espião, ainda ecoando em sua mente, trazia consigo uma aura de mistério e intriga. Quem poderia ser esse indivíduo desconhecido que parecia estar envolvido em assuntos tão perigosos? No entanto, An Li sabia que sua própria segurança era de suma importância. Ele evitou qualquer movimento suspeito que pudesse atrair a atenção dos espiões da Feral Wolf Gang. Apesar do perigo iminente, a viagem de volta para casa prosseguiu sem incidentes após aquele encontro tenso. Ao retornar ao seu lar, An Li foi recebido pela habitual visita do Dr. Mo, cujas intenções ocultas sempre deixavam An Li cauteloso. Embora o médico entregasse remédios preparados com ingredientes raros, An Li não conseguia confiar completamente em suas intenções. Desconfiado, ele engoliu os medicamentos sem examiná-los adequadamente, temendo que pudessem estar adulterados com veneno. Apesar das suspeitas em relação ao médico, An Li não podia deixar de considerar a situação com os espiões da Feral Wolf Gang. Sua lealdade à seita dos Sete Mistérios o impelia a agir, mas ele sabia que não poderia lidar com isso sozinho. Li Feiyu, um discípulo sênior conhecido por sua ambição e desejo por reconhecimento, parecia ser a escolha ideal para lidar com esse assunto delicado. An Li recordou-se dos manuais secretos de espada que havia adquirido e dos quais compartilhara apenas fragmentos com Li Feiyu. A arte da espada piscar, uma técnica misteriosa e mortal, era algo que poderia ser de grande ajuda nessa situação. No entanto, dominá-la exigia mais do que habilidade física, demandava uma compreensão profunda e uma dedicação incansável. Os manuais descreviam meticulosamente cada aspecto da técnica, desde as condições ambientais até as formas específicas de cada movimento. A complexidade da arte desencorajava muitos aspirantes, levando a sua obscuridade dentro da seita dos Sete Mistérios. No entanto, para An Li, esses manuais representavam não apenas uma habilidade formidável, mas também uma oportunidade de retribuir a Li Feiyu por seus atos passados. Enquanto ponderava sobre o poder e a responsabilidade que esses manuais representavam, An Li sentiu uma mistura de emoções. A decisão de compartilhar esse conhecimento com Li Feiyu não era simples, mas ele sabia que era a escolha certa a fazer. No mundo de Jian Hou, onde lealdades e rivalidades se entrelaçavam, cada movimento podia ter consequências imprevisíveis. Com esses pensamentos ecoando em sua mente, An Li tomou uma decisão. Ele buscaria Li Feiyu e apresentaria a ele a oportunidade de se destacar, não apenas como um discípulo habilidoso, mas como um herói da seita dos Sete Mistérios. E, com isso, talvez An Li pudesse garantir não apenas a segurança da seita, mas também sua própria redenção.
Na época em que a seita dos Sete Mistérios florescia em todo o seu esplendor, uma figura destacava-se entre os cultivadores, o ancião que havia concebido uma arte de espada singular, de habilidade profunda e misteriosa. Porém, segredos obscureciam sua verdadeira condição, e durante uma batalha contra um rival do Jiang-Hu, seus meridianos foram danificados, impedindo-o de cultivar o True Qi. Para preservar sua posição na seita, ele ocultou sua debilidade e adotou uma postura misteriosa, simulando uma força avassaladora que enganou a todos. Mas, apesar das artimanhas, ficou evidente que ele carecia da capacidade de autodefesa, dependendo agora de astúcia e experiência para se proteger. Essa era de disfarce coincidiu com o auge do poder da seita dos Sete Mistérios. Contudo, quando o ancião percebeu que sua força nunca mais se restauraria, mergulhou em desânimo e desferiu ataques secretos contra seitas menores, arquitetando planos dissimulados para adquirir manuais secretos de artes marciais que pudessem ser cultivados sem True Qi. Após anos de pesquisa infrutífera, sua inteligência excepcional e talento singular levarão-no a uma decisão drástica: combinar todas as técnicas descobertas em uma nova habilidade de alto nível. Obcecado pela ideia, mergulhou em estudos profundos e isolou-se para concentrar-se na criação. A tarefa era monumental. Criar uma habilidade marcial inovadora, que não demandasse True Qi, provou ser um desafio que testava seus limites. No entanto, sua determinação era inabalável, e após uma década de dedicação intensa, deu à luz à arte da espada piscar. A notícia de sua criação encheu-o de entusiasmo, mas foi recebida com desânimo. A seita dos Sete Mistérios estava em declínio, cercada por seitas rivais em um cerco iminente. Furioso e alarmado, o ancião desencadeou sua nova habilidade, abrindo um caminho sangrento para a segurança e salvando sua seita do desastre iminente. Contudo, o preço foi alto. À beira da morte, ele legou sua criação ao Sete Salão Supremo, sem que nenhum sucessor conseguisse dominá-la, exceto An Li. Apesar do feito, a arte da espada piscar mergulhou na obscuridade, esquecida pelo tempo. An Li, ignorante da história por trás da técnica, não se deixava comover. Para ele, a utilidade da arte no confronto com o Dr. Mo era o suficiente. Desinteressado pelos detalhes, An Li mergulhou nos manuais, memorizando cada detalhe usando sua memória eidética, consciente do perigo que representava o conhecimento para seus planos. No escuro de sua residência, An Li emergiu nos estudos até o amanhecer, absorvendo cada ensinamento com uma devoção implacável. Quando a luz do dia finalmente invadiu o cômodo, ele emergiu de seus estudos, consciente de que o tempo não esperava por ninguém. Apesar da exaustão, An Li sabia que precisava dedicar anos de prática para dominar a técnica completamente. Com determinação renovada, ele se preparou para o desafio que se estendia à sua frente, ciente de que apenas o tempo e sua perseverança revelariam o verdadeiro poder da arte da espada piscar.